Olá, muito boa tarde para você, tudo bem? Pois é, estamos de novo com o TVSD na web, ao vivo, né? Contando histórias, falando de fatos importantes, trocando ideias com você que está do outro lado aí, você que é internauta. Olha só, o TVSD na web vai ao ar toda terça-feira e nós estamos na parceria com o portal Dia Online. Você pode acompanhar pelo Facebook do portal Dia Online, que é diaonline.com.br ou diaonline.r7.com. E tem o Facebook também, aqui da TV Serra Dourada, TVSDGO, tá certo? Hoje nós vamos falar de um caso que chocou a população de Goiás, que aconteceu no dia 25 de maio aqui em Goiânia. Nesse dia, no Centro de Internação Provisória, esse que você está vendo aí, que fica ali no setor sudoeste, ali no 7º Batalhão da Polícia Militar. Esse local serve para menores infratores, adolescentes infratores. Pois é, nesse dia aconteceu um incêndio e uma tragédia. 10 adolescentes acabaram perdendo a vida, 10 adolescentes morreram. Antes de mostrar essas imagens aí, que vão revelar muita coisa, eu quero apresentar os nossos convidados aqui, para que a gente possa depois realmente discutir tudo isso. Nós estamos recebendo a dona Edna Soares, que é a mãe de um dos adolescentes que morreu lá nesse dia. Dona Edna, boa tarde, senhora. Boa tarde. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Olha, e a gente conta também com a participação importantíssima de quem investigou, de quem descobriu tudo o que aconteceu lá, que é o delegado Wellington Carvalho, da Delegacia de Homicídios da Polícia Civil aqui do Estado de Goiás. Delegado, muito boa tarde ao senhor. Boa tarde a todos. Delegado que tem muito trabalho e realmente dispôs desse tempo para conversar com a gente aqui. Eu sei que o negócio lá está corrido, viu, delegado? Ah, sim. Tá, não para, né? Os cartórios são muito movimentados. Tá certo. Agora, eu quero conversar com o senhor, porque hoje nós vamos ter tempo de clarear, de forma bem profunda, realmente, se esses 10 menores que morreram, eles poderiam estar vivos hoje? Houve negligência, houve omissão, houve demora no atendimento na hora de apagar um incêndio? O que aconteceu nisso tudo? A gente vai trabalhar isso agora para você, internauta, acompanhar, porque realmente é uma situação muito complicada. Quando o senhor pegou esse inquérito, o que o senhor procurou levantar lá em primeiro lugar? Bem, desde o início das investigações, a finalidade era apurar não apenas o foco do incêndio, a responsabilidade por ele, mas também a conduta dos servidores na ocasião, tendo em vista que eles seriam garantes, eles seriam responsáveis pela vida daqueles adolescentes que estavam sob a responsabilidade do Estado. Pois é, a primeira vez quando a gente ouviu o poder público, o governo do Estado, disse que realmente lá estava tudo normal, que o que tinha que ser feito foi. Só que parece que a situação é muito diferente. O senhor concluiu o inquérito e eu quero agora sim, vamos ver aquelas imagens do início do incêndio, que são essas imagens. Você percebe lá no fundo, o incêndio começa. O senhor podia contar para a gente, os servidores perceberam? E aí, como é que foi? Esse é o momento em que um dos internos que estava auxiliando os servidores a servir o almoço notou o início do incêndio e avisou aos demais servidores que estavam na cozinha. Isso por volta de 11 horas e 11 minutos da manhã. Pois é, avisou e parece que as pessoas não tomaram. Vê o pessoal correndo aqui, mas alguém procurou apagar o incêndio lá nesse momento? Segundo a narrativa dos servidores, a coordenadora técnica prontamente acionou a Polícia Militar, a Guarda de Segurança Externa do CIP, e na sequência ela coordenou os demais servidores no combate ao incêndio. Ela teria eu vou interromper o senhor, está circulado aí, a pessoa estava dançando? Não, na verdade esse é um interno, tem 18 anos de idade, ele estava auxiliando. Eu creio que ele possa ter ficado nervoso com a situação. Ah, tá. Agora, houve omissão? Houve demora? Bem, a gente entendeu que houve negligência por parte dos servidores do estabelecimento, tendo em vista que o incêndio iniciou por volta de 11h10 da manhã. Os servidores tiveram conhecimento por volta de 11 horas, 11 minutos e 20 segundos, e apenas aproximadamente 4 minutos depois que as primeiras medidas de combate ao incêndio foram tomadas. Esse tempo foi fatal? Nós acreditamos que sim, tendo em vista qualquer homem médio saber o quanto que colchões são produtos altamente inflamáveis. E não apenas pela característica do produto, mas também o tempo que se demorou foi propício para que o incêndio aumentasse
e se propagasse para dentro do alojamento, vindo a queimar os 10 internos que estavam no seu interior. Delegado, quando tem incêndio a gente pensa, nós vamos chamar o corpo de bombeiros, mas nesse caso aí, os próprios servidores poderiam apagar o incêndio? Bem, de acordo com o procedimento operacional padrão do socioeducativo, os servidores deveriam tomar 3 atitudes. Eles deveriam avaliar se seria o caso de usar os extintores, de utilizar água que estaria ao dispor, ou acionar o corpo de bombeiros. A gente observa que, na verdade, nenhuma dessas medidas foi tomada de imediato. Apenas 4 minutos depois é que eles passaram a utilizar baldes de água, seguido de uma mangueira de combate ao incêndio que estava o tempo todo à disposição deles, e não acionaram o corpo de bombeiros. Então, no mínimo, eles deveriam ter, de plano, acionado o corpo de bombeiros, e nem isso foi feito. Eles não acionaram? Não, o corpo de bombeiros foi acionado 17 minutos depois por um subtenente que era o coordenador, o auxiliar da coordenação da segurança externa, e já depois que a PM havia entrado no local e constatado que os próprios servidores já tinham controlado o incêndio. Quando o corpo de bombeiros chegou ao local, já não existia mais fogo e, inclusive, alguns bombeiros militares relataram que sequer havia fumaça no local. TVSD na web, delegado, daqui a pouquinho o senhor vai dizer para a gente o que o senhor resolveu fazer em relação a esses servidores. São 13, né? 13 servidores. Tá, daqui a pouco o senhor vai contar isso para a gente, mas antes eu quero até, olhando essas imagens aqui, quem é que provocou esse incêndio? Como é que tudo começou, delegado? Bem, as investigações demonstraram que o incêndio foi iniciado pelos próprios internos que estavam no alojamento 1. Eles, alguns momentos antes, participaram de uma comissão disciplinar na coordenação do estabelecimento, tendo em vista históricos de mau comportamentos por parte deles no horário noturno. E nessa comissão disciplinar eles foram comunicados que haveria um remanejamento de internos para outros alojamentos lá de dentro. Segundo a direção, essas eram medidas corriqueiras tomadas quando eles observavam que os internos de um determinado alojamento estavam ganhando força entre eles. Então, eles acabavam separando alguns deles para outros alojamentos, principalmente aqueles que eram considerados líderes. Diante dessa informação de remanejamento, os adolescentes acabaram ficando insatisfeitos e, como forma de protesto, passaram a colocar fogo em fragmentos de colchão e jogar esses fragmentos no corredor localizado em frente ao próprio alojamento. Lá tinha quantas celas nessa época? Quantos menores? Na verdade, nesse corredor, salvo engano, haviam 5 alojamentos. Não posso afirmar com certeza, mas eu creio que sejam 5. Mas no corredor interno, onde pegou o incêndio, eram apenas 2 alojamentos, o 1 e o 2. Por pouco, o próprio incêndio não invadiu o alojamento 2, que estava nas proximidades. Aí teria morrido mais gente? Teria mais gente. Tinha também, eu não sei afirmar agora com certeza, aproximadamente 7 ou 8 adolescentes no outro alojamento. Mas eles têm como ter fogo lá dentro? Tem fogo lá? Como é que é isso? Bem, 2 dias antes do ocorrido, houve uma revista em alguns alojamentos e no alojamento 4 foram apreendidos alguns objetos vedados, a exemplo de fósforos e fumo. Agora, como se entrou esses objetos no alojamento não ficou bem explicado, embora a gente fazendo um paralelo com o sistema prisional, já em termos de adultos, é muito comum visitas levarem objetos vedados durante os dias de visitação. Tá, nós vamos saber o que vai acontecer com esses servidores, mas eu quero ouvir a dona Edna Soares, que está aqui com a gente. Ela é mãe de um desses menores que, infelizmente, acabou morrendo queimado lá no dia 25 de maio. Dona Edna, como é que a senhora percebe essa situação agora? Por exemplo, se tivesse tido uma ação mais enérgica, mais rápida, por parte desses servidores, o filho da senhora provavelmente estaria vivo hoje. Ah, com certeza, sem dúvida. Porque aquilo ali, eles viraram simplesmente as costas para depois reagir, né? Você acha que eles poderiam ter agido com mais rapidez? Com certeza. Porque a gente ir lá, se fosse poucos servidores, né? Até não dizia nada. Mas a gente percebeu que tinha muita gente que estava para apagar. A gente vai visitar lá. E foi o fogo numa cela só, né, delegado? Só numa, né? Bem, na verdade foi no corredor. Iniciou no corredor em frente ao alojamento e acabou se expandindo para dentro do próprio alojamento de onde iniciaram os fragmentos queimados. Filho da senhora tinha quantos anos? 17. A senhora teve encontro com ele quantos dias antes da morte? 2 dias. 2 dias. E no próprio dia, né?
visita de família lá, para ficar o dia com eles, né? A senhora passou o dia. E como é que a senhora ficou sabendo desse acidente, desse fato? Foi através da mensagem no mensageiro. No WhatsApp? Não, ou não? no mensageiro, no Facebook, né? No Facebook? É. Como é que a senhora recebeu? Alguém chegou e contou para a senhora? Como é que foi isso? Não, eu abri e estava lá as fotos já deles morto, É, a foto do filho da senhora queimado? queimado. Mandaram com mensagem Eu para a não senhora no sabia de Facebook? nada. Aí, quando eu tentei falar, eu já não consegui falar. O filho da senhora, ele estava lá cumprindo uma medida socioeducativa há quanto tempo e de quanto tempo? De 45 dias. 45 dias. Ele estava lá há quantos dias? 43, parece. Se não me engano é 43. 43. Então faltavam 2 dias para ele voltar para o juiz para saber o que ia acontecer com ele. O que ele cometeu? Ele foi acusado de entrar numa residência de Furto maior. de residência. É, Foi a primeira vez? primeira vez. E aí ele foi pego em flagrante? Foi pego, mas disse que não foi encontrado nada com ele. Agora, Foi só uma tentativa. Tá certo. O que a senhora espera agora? A espera de justiça, né? Que esse pessoal que seja responsável, né? Educadores lá dentro, pague, né? Porque foi falta a deles, né? gente tem informação, inclusive, que Foi muita falta. realmente aquele local lá não era adequado. Não. O Ministério Público já tinha acionado o Estado para que resolvesse esse problema, porque as condições realmente terríveis, né? Superlotação, condições péssimas lá de recuperação, de ressocialização desses adolescentes aí que realmente cometeram infrações aqui, mas estavam lá cumprindo medidas socioeducativas, mas que o local realmente não resolvia. Não. Ali, aquele local ali, acho que fazia, mas eu oprimi. Não tinha lazer, não tinha atividade, né? Atividade nenhuma, ficar preso ali 24 horas. Como é que a senhora vê, por exemplo, a senhora teve no Jornal do Meio-Dia, a gente conversou com a senhora e teve participações dizendo assim, mas o filho dela aqui fora também cometeu muitas atrocidades, aquela coisa toda. Como é que a senhora vê esse tipo de situação como mãe? Eu vejo assim, que se ele realmente cometeu, né? É claro que ele tinha que estar lá, né? Para ser reeducado. Mas merecer morrer dessa forma, não existe. Ninguém merece. Ninguém merece. Pode ser o pior, né? Do ser humano. A senhora já conseguiu se recuperar um pouco? Não, eu estou sobre medicação. Delegado, o senhor fez o inquérito, concluiu? Sim, sim. Qual foi a decisão, qual foi o relatório do inquérito do senhor? Bem, de acordo com o procedimento operacional padrão do socioeducativo, incumbiria a 3 classes de servidores proceder às ações iniciais em relação ao incêndio. Caberia a coordenação geral, aos agentes de segurança e aos socioeducadores. Então, como eles se mantiveram inertes, foram negligentes, isso propiciou que o fogo se alastrasse e acabasse resultando nos óbitos dos 10 adolescentes, nós realizamos o indiciamento dos 13 servidores dessas classes por homicídio culposo. Os 13? Os 13. Lá no centro, na ocasião, havia mais de 30 servidores. Contudo, só os 13, de acordo com o procedimento padrão deles, teria a obrigação legal de agir no intuito de minimizar ou evitar eventuais danos. Quando o senhor ouviu todos, claro, né? O que eles disseram desse período de demora? Porque quando a gente faz a soma, a gente percebe que no total foram 17 minutos, não é isso? Na verdade, foram 4 minutos até o início. 4 minutos. E depois, até o acionamento do Corpo de Bombeiros, foram 17. 17 minutos. Na verdade, esse tempo custou a vida de 10 pessoas. 10 vidas foram embora. Quando o senhor conversou com esses servidores, o que eles disseram para o senhor? Bem, por que demoraram? Prontamente foi juntado aos autos um relatório confeccionado pela coordenação do estabelecimento, a coordenação técnica, dando conta das medidas que foram tomadas imediatamente. Então, segundo esse relatório, imediatamente foi acionada a segurança externa, imediatamente se buscou jogar água com a utilização de baldes no fogo e, na sequência, foi utilizada a mangueira de incêndio. Ouvidos todos os servidores confirmaram essa versão, todos disseram que as medidas foram tomadas de forma imediata.
Então, se fosse dessa forma, a atuação deles seria irretocável. Contudo, o que foi determinante para o indiciamento foram essas imagens do sistema de vigilância do estabelecimento, em que a gente observa que não foi nada imediato. A gente observa que demorou-se muito tempo para os servidores atuarem e quando eles passaram a agir, o fogo já tinha aumentado consideravelmente. O que eu estou percebendo nessa imagem, o pessoal está caminhando tranquilo. Então, tem aquele desespero de onde está pegando fogo, onde tem pessoas vivas. Então, e você não está equivocado, é o que a gente observou. A gente vê que o fogo está aumentando e alguns servidores estão caminhando lentamente. A gente infere pelos depoimentos que, segundo eles estariam em busca de extintores de incêndio, que não foram encontrados, embora existissem no interior do CIP. Só que, ainda que não existisse extintores, eles poderiam ter feito uso de água para conter as chamas, como de fato foi feito, e isso serviu para apagar o incêndio. Pois é, essa imagem que a gente tem, ela não tem um som, ela não tem áudio. Mas eu fico imaginando como é que deveria estar o áudio lá, a situação dos menores. Eles deviam estar gritando, é um clima de terror, de horror, porque a imagem em si, nesse momento assim, ela é muito fria, mas lá dentro, imagine só, você está dentro de uma cela, trancado, fechado, está pegando fogo, você está morrendo sufocado, imagina a situação de terror, né? Segundo menores que estavam internados nos alojamentos vizinhos, narraram que assim que começou o incêndio, houve uma certa algazarra por parte dos internos do alojamento 1. Sim. Contudo, depois de um tempo, eles passaram a gritar pedindo por socorro e dizer que estavam queimando. Gritavam socorro, educador, estamos queimando. E nós acreditamos que a partir desse momento é que houve essa atitude mais enérgica por parte dos servidores de procurar baldes com água e também a mangueira de incêndio. Pode ter sido, por exemplo, que esses servidores, naquele momento, tenham imaginado assim, vamos deixar a coisa acontecer porque o incêndio pode não matar ninguém. Isso eu não posso afirmar, mas também não se pode descartar essa hipótese. A bem da verdade, a gente observa que eles estavam bastante tranquilos e o fogo foi só aumentando. Agora, homicídio culposo. Conta pra gente a diferença do homicídio culposo por homicídio doloso. Bem, o homicídio doloso é quando você tem a intenção de matar ou assume o risco do resultado. O culposo pelo qual eles foram indiciados é quando você atua com imprudência, com negligência ou com imperícia. Quando você, de certa forma, no caso da negligência, você deixa de tomar uma atitude que seria razoável de qualquer homem médio. Qualquer pessoa deveria tomar naquela situação. Seria assim, por exemplo, a pessoa não quer aquele resultado, mas não faz nada para evitar. Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Ela acredita piamente que aquele resultado não ocorre, mas acaba que, pela sua omissão, acaba contribuindo para o resultado. É diferente de um dolo eventual, em que a pessoa não prevê o resultado e acaba sendo indiferente. Ela atua de forma indiferente. Se o resultado ocorrer ou não ocorrer, é indiferente para ela. Entendi. Contudo, no caso da culpa, a pessoa não assume o risco de produzir o resultado, mas ele acaba vindo a ocorrer por conta da conduta imprudente, negligente ou imperita dela. Agora, delegado, o Código Penal prevê que pena para esse crime? A pena é de até 3 anos de detenção. 3 anos de detenção. Bom, isso agora depende da Justiça. Sim, nós relatamos o inquérito com indiciamento de servidores e encaminhamos ao Poder Judiciário. Vai ser analisado pelo Ministério Público para ver se seria o caso de oferecer a devida denúncia. Claro. Tudo depende também de uma outra questão administrativa que não compete ao senhor, mas a gente tem que colocar aqui. Esses servidores, dependendo da situação, eles podem até perder o cargo, né? Bem, sim, de acordo com as previsões da legislação, isso seria possível. Tá certo. Dona Edna, e agora? Está nas mãos da Justiça. Está nas mãos da Justiça de Deus agora, né? Da Esperar Justiça que eles e de pagam, Deus, né? Se fui eu cometido por eles, eu também tenho que pagar, né? Como eu estava pagando deles. Exato. A senhora teve contato com outras mães também? Sempre tenho contato com elas. E como é que essas mães estão? Estão todas no chão. E aquela história, né, gente? Coração de mãe é sempre coração de mãe, independente do que o filho fez, do que o filho anda fazendo, porque realmente estão lá porque cometeram erros aqui fora. Muitos deles erros gravíssimos, crimes assim que realmente chocam a sociedade. No caso do filho da dona Edna, ela está dizendo aqui que ele realmente foi uma pessoa que foi condenado por questão de furto à residência, não é isso?
mas a gente respeita o coração de mãe. O coração de mãe é sempre aquele que quer o melhor para o filho, que mesmo ele estando no caminho errado, ela quer buscar ele para cá, essa coisa toda. Então a gente está trazendo a senhora exatamente para colocar essa situação, porque a gente quer também justiça, não é isso? Porque da mesma forma que a gente pede que esses menores infratores sejam realmente colocados lá com medida socioeducativa na tentativa de se recuperarem, a gente quer que quando aconteça uma situação como essa também a justiça seja feita do outro lado. Com certeza. E a senhora espera isso? E eu aguardo que vai acontecer. Eu espero que vai acontecer, né? Porque não é possível. Delegado, sem essas imagens, a investigação ficaria muito comprometida, né? Bem, como eu falei, as imagens foram determinantes para o indiciamento, para a conclusão do inquérito. De acordo com os relatos dos servidores, eles teriam agido imediatamente, o que foi corroborado pelas narrativas dos policiais militares que ingressaram no interior do centro na sequência, foi corroborada pelo Corpo de Bombeiros, e também foi corroborada pelos próprios internos que estavam nos demais alojamentos. Então, provavelmente, se não fossem essas imagens, seria sugerido o arquivamento do inquérito por conta da tipicidade da conduta dos servidores. É porque a diferença de tempo é muito pequena. Isso. Né? Menos de 5 minutos, mas que na verdade 5 minutos que salvariam 10 vidas. Com certeza. A gente observa que o fogo começou de forma muito branda no início das imagens por volta de 11 minutos e 10 segundos. Então, se prontamente já fosse pegada a mangueira acoplada no hidrante que já estava nas proximidades, provavelmente o fogo não teria se alastrado e não teria invadido o alojamento. Pois é, o que a gente vê, na verdade, é essa falta de condições de recuperação desses adolescentes infratores, é o que a gente vê também no sistema penal para o adulto. Ou seja, é um sistema prisional falido, em que não há condições nenhuma de você manter uma pessoa presa lá dessa forma, que não vai se recuperar mesmo, porque não existem cadeias, existem, vou dizer outra palavra não vamos colocar essa situação, existem aquele local em que você coloca um monte de gente lá, que não tem a mínima condição de ficar, certo? E é isso que está acontecendo no Brasil como um todo. A gente aproveita esse momento para fazer um apelo às autoridades governamentais, sejam elas quais forem, para que haja investimento no sistema prisional. Porque aquela história de que a polícia prende e a lei brasileira solta, ela é pior. Porque você prende e lá dentro da cadeia não se recupera, tem telefone celular, tem droga, tem tudo que quiser. E na verdade isso não está correto de forma nenhuma. Eu quero agradecer a participação da dona Edna Soares, aqui ao vivo nessa participação aqui no TVSD na web. Obrigado, senhora. Eu agradeço. Certo? Tenha uma boa tarde, o espaço está sempre aberto, assim como nós fazemos no Jornal do Meio-Dia, na TV Serra Dourada, no portal Dia Online. Delegado, parabéns por essa investigação. Eu conheço o senhor há muito tempo, sei da sua competência e da sua dedicação em relação quando se trata de investigar. É um policial inteligente, tem uma equipe muito importante e a gente aproveita para dar os parabéns e pedir que cada vez mais o policial seja valorizado. Ele tenha condições de investigar, porque a inteligência é simplesmente um dos pontos mais importantes para que a polícia sempre tenha sucesso na hora de desvendar crimes. Obrigado, eu também quero agradecer pelo um belo trabalho. Né? Obrigado. Tá certo. Deve o nosso abraço aos policiais. Pode deixar, vou levar e mais uma vez obrigado pela oportunidade de estar divulgando o trabalho da polícia. O senhor está de plantão, né? Estou de plantão. Não almoçou ainda. Hoje foi um pouco corrido o dia. Pois é, mas ele se comprometeu comigo hoje por volta das 11 horas de vir aqui conversar com a gente e veio. Por isso é importante a gente agradecer a participação do senhor. Nós estamos encerrando então mais um TVSD na web, numa parceria com o portal Dia Online e também com o Facebook da TV Serra Dourada, TVSD GO. Toda terça-feira a gente vai trazer um assunto que a gente possa aprofundar, que a gente possa conversar mais, de forma bem mais tranquila, mais profunda, para que você tenha realmente um resultado importante. Grande abraço para você. Terça-feira a gente se encontra aqui no TVSD na web, mas amanhã, quarta-feira, tem Jornal do Meio-Dia que começa às 11h45. Começa mais cedo, hein? Grande abraço para você e até lá.